Beleza pura, galera? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Não deixe de colocar aí o seu joinha. Bom, estou em frente ao estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, para falar sobre o Mbappé, porque eu tive a oportunidade de conversar com pessoas muito próximas da diretoria do Real Madrid. Algumas, inclusive, trataram com o Mbappé, muito mais com o jogador do que propriamente com o Paris Saint-Germain. Não há um bom relacionamento entre as diretorias do clube espanhol e do clube francês, já por conta de tentativas anteriores do Real Madrid em buscar o Mbappé. Ficou aí um atrito e as conversas, elas não fluem, elas não são muito boas. Não é legal o diálogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Como não existe a multa rescisória, né, na França, fica mais fácil essa negociação. O Real Madrid não vai precisar bater muito papo aí com Paris Saint-Germain, fica mais mesmo em relação ao Mbappé. E as conversas fluíram, conversando aqui, conversando acolá, ganhando a confiança do interlocutor, do passarinho merengue. Vamos colocar dessa maneira? E aí ele me falou o seguinte: já está certa a vinda do Mbappé. Até aí, acho que poucas pessoas duvidam, poucas novidades. Nunca ninguém negou, o Real Madrid não nega, o Paris Saint-Germain não fala, o Mbappé não nega. Ninguém fala abertamente de maneira oficial, mas também ninguém nega, né? Essas notícias que estão circulando aí. Por quê? Segundo o passarinho merengue, o Real Madrid lidera o campeonato espanhol. Dificilmente deixará esse título escapar. O Paris Saint-Germain, mais líder do que nunca no campeonato francês, não vai deixar esse título escapar. A não ser que aconteça algo assim extraordinário, né? Tanto na França quanto aqui na Espanha. Na Liga dos Campeões, ambas as equipes estão na fase quartas de final. Podem até se enfrentar, porque vai haver um sorteio. Podem se enfrentar na fase quartas de final, podem se enfrentar numa semifinal e até numa possível decisão. Aqui a gente não vai discutir se o Paris Saint-Germain tem time para chegar lá, se o Real Madrid tem time para chegar, porque a defesa do Real Madrid, eu vou te contar, dá muita brecha para o adversário, né? Mas esse não é o tema aqui. Retomando, então esse passarinho merengue, colocando aí as posições nas tabelas de Real Madrid e Paris Saint-Germain, falou: não há por que criar um incômodo, uma insatisfação ou um ambiente ruim, anunciando nesse momento a chegada do Mbappé. Não seria uma boa para ninguém. O assunto está sacramentado. Mas por que causar um incômodo? Se o Real Madrid anuncia agora, né? Fechamos com o Mbappé. Cara, as perguntas para os jogadores do Real Madrid já não serão mais em relação ao campeonato, ao jogo, à tática, ao gol feito, ao gol tomado. As perguntas serão em relação ao Mbappé. Elas já são feitas dessa maneira, né? De maneira sutil. Imagine o Real Madrid anunciando. Então a ideia é não causar nenhum desconforto. Mas atenção que eu fiz uma pergunta importante. Eu vou chegar lá. Qual é a melhor hora para anunciar o Mbappé? Ao final da temporada. Das duas equipes, tá? Das duas equipes. Por que eu estou falando das duas equipes? Porque a temporada de quem for à final da Liga dos Campeões, ela será mais longa. Os campeonatos nacionais terminam antes da final da Liga dos Campeões. Então um time pode estar ainda na temporada em relação ao outro, ou os dois juntos decidindo a Champions League. Então somente ao final da temporada o Real Madrid vai anunciar a chegada do Mbappé. A pergunta do milhão. Eu fiz a pergunta do milhão.
Ô, passarinho merengue, e se neste período o Mbappé tiver uma grave contusão? Porque no futebol a gente precisa trabalhar com todas as possibilidades. E os dirigentes trabalham com elas. Os jogadores também. Vide Neymar foi contratado lá na Arábia Saudita, teve uma grave contusão. Está lá estipulado em contrato, se isso vier a acontecer. Quais os procedimentos? Está tudo estipulado. E aí eu fiz a pergunta, e se acontecer agora uma grave contusão com o Mbappé? A resposta do passarinho azul, do passarinho merengue, passou até aqui agora, do passarinho merengue: não muda nada, a recuperação dele será feita aqui no Real Madrid. Ou seja, mesmo que o Mbappé tiver uma contusão grave, ele vem jogar no Real Madrid. O acordo está selado, é irreversível. É irreversível. As questões do campo, isso eu não tratei com o passarinho azul, estou tratando com você, no lugar de quem ele vai jogar, quem vai ser barrado, vai ficar ruim para o Rodrigo, o Vinícius Júnior terá que mudar de função. Isso é um problema do Ancelotti e que será resolvido nos treinamentos. No jogo contra o Leipzig, o Ancelotti já meteu o Rodrigo no banco de reservas. O time não funcionou no primeiro tempo. Ofensivamente foi uma draga. Bom para o Rodrigo, claro. Por quê? Porque o Ancelotti fez assim no jogo, né? Mais uma tentativa, né? Ele faz várias projeções ali para o ataque, mas algumas projeções elas não são feitas porque nem devem ser feitas, que é a retirada do Vinícius Júnior, opa, o Buzum aí, a retirada do Mbappé não vai acontecer. Então, quando o Rodrigo fica no banco e o time não vai bem ofensivamente, é um ponto importante para que o Rodrigo possa ser mantido, né, num possível ataque do Real Madrid com a chegada do Mbappé. Mas isso é um problema mais para frente, né, que o Ancelotti vai ter que resolver e a gente vai estar acompanhando. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like, vire membro para ajudar aqui o velho louco da internet.